Boa noite, bem-vindo todos vocês para essa noite aqui, que já está festiva, né, professor? Está animada, cheia de amigos. Estamos gravando essa palestra de hoje, vai ficar disponibilizada no site da Auge, no canal do YouTube da Auge, e a concordância está aqui implícita a quem está assistindo a nossa palestra de hoje. Então, vamos a ela. Nessa palestra organizada hoje pela Auge, trazemos aqui, queridíssimo por todos, professor Dr. Carlos Alberto Carmona e a doutora Maria do Céu Marques Rosado, e que terá o tema O Sistema Multiportas e a Advocacia Negocial. Mas antes de entrarmos nas apresentações da palestra de hoje, vou contar um pouco sobre as palestras que a gente já fez nesse ciclo. Estruturamos uma série de 5 palestras online, gratuitas, para o esquenta do curso inédito da Auge de Formação em Advocacia Negocial. Se bem que só essas palestras já são um curso de altíssimo nível. A primeira delas foi no dia 25 de agosto, com o Fábio Salomão, com o tema O que mudou no mercado jurídico e o que se espera da advocacia negocial. A segunda, no dia 1º de setembro, com a doutora Amanda Federico, que trouxe um riquíssimo debate sobre a justiça consensual e a advocacia negocial. Na semana passada, contamos com um amigo que está aqui presente, Alexandre Palermo Simões, com o tema Advocacia Negocial e Conflitos Empresariais, na qual preciosas dicas para melhorar a negociação. Essas 3 palestras já se encontram gravadas e disponíveis na página da Auge, no canal do YouTube da Auge, e é uma boa dica para assistir. Nessa palestra de hoje, as organizadoras e docentes do curso, Ana Luísa Isolde, Mônica Gama, Patrícia Freitas Fuoco e Viviane Pontes Rufino, e todos nós, temos o prazer e a honra de conversar com o professor Dr. Carlos Alberto Carmona e com a doutora Maria do Céu Marques Rosado sobre o tema Sistema Multiportas e a Advocacia Negocial. Mas não acaba por aqui, não, porque na próxima quarta-feira vamos receber aqui, estou vendo a carinha dela, de óculos verdes, a querida advogada, a doutora Luciana Grimberg, sócia do escritório de advocacia, Huck Otranto Camargo Advogados, na próxima quarta, dia 22 de setembro, abordando a temática de direito de família e advocacia negocial. O que possibilitou a iniciativa desse ciclo, dessas 5 palestras, foi o curso inédito da Auge, como eu já disse, de formação em advocacia negocial, que terá sua primeira turma a partir do dia 6 de outubro de 2021 e avança até o começo do ano, até 16 de fevereiro de 2022, sempre às quartas-feiras, das 19h30 às 22h30. E destina-se especialmente a advogados e advogadas que queiram e precisem desenvolver competências comportamentais, soft skills e novas habilidades para atuação na advocacia negocial por meio de uso de técnicas de negociação, mediação e do uso das práticas colaborativas. O curso tem 36 horas, dividido em 4 módulos, mas depois as docentes vão explicar um pouco mais para vocês. Então, vamos à nossa palestra de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e vou apresentar aqui todos. A começar pela doutora Maria do Céu Marques Rosado, porque ladies first, sempre. Formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, as Arcadas São Francisco. Mestre e doutoranda em Direito Comercial também pela USP, Faculdade de Direito de São Paulo. Árbitra e advogada atuante nas áreas de direito civil e comercial, com ênfase em direito societário e imobiliário. Sócia do escritório Marques Rosado, Toledo César e Carmona Advogados. É isso, Maria do Céu? É isso. Prazer. É isso. Muito prazer tê-la aqui e bem-vinda.
E para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer e ouvir, o nosso querido professor Carlos Alberto Carmona é doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Processual Civil e em Direito Processual Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Nápoles, na Itália. Advogado em São Paulo, sócio também do Marcos Rosado Toledo César e Carmona, advogado, árbitro nos principais centros de mediação e arbitragem de São Paulo e que teve uma atuação, como é que eu posso dizer, imprescindível para a gente estar nesse momento da mediação aqui no Brasil. Doutor em Direito Processual Civil da Faculdade, professor doutor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da USP. Nossos dois palestrantes de hoje são, com certeza, uma grande inspiração e sempre estão dispostos a compartilhar com muita generosidade suas experiências e seus profundos conhecimentos nessas matérias. Temos aqui hoje também Ana Luísa Isolde, que é a fundadora da AUGE, advogado formado pelo Mackenzie, com mestrado em Direito do Estado na PUC de São Paulo, mediadora com certificação Master pelo ICFML, a EMAI, e mais outros tantos títulos. O último, né? Pós-graduada em Constelação Familiar pela Hellinger Schule. Mônica Ribeiro de Andrade Gama, advogada familiarista, negocial e civil, formada também pelo Largo São Francisco, pós-graduada em Direito de Família e Mediação de Conflitos, além de bacharel em Psicologia também pela USP, sócia fundadora da Andrade Gama Advocacia. Fundou em 2014 o IBPC, Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o primeiro organismo desta área no país, tendo tido importante papel desbravador nesse método autocompositivo de conflitos. Patrícia Freitas Foco é advogada empresarial e mediadora com 25 anos de experiência em direito empresarial. Patrícia presta assessoria jurídica a empresas nacionais e estrangeiras, em negociações comerciais complexas e contratos empresariais. Patrícia também desempenha importante papel como mediadora de conflitos e advogada, representando clientes em negociações e mediações empresariais. Possui formação em negociação e mediação pelo Harvard Negotiation Institute, Harvard Law School, e também certificada em mediação e em advocacia na mediação pelo ICFML. Viviane Pontes Rufino é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor, tem especialização em Direito Internacional, especialização em Gestão Estratégica de Negócios, mestrado em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor também, formação em Técnicas de Mediação pela Columbia University, advogados com atuação em mediação judicial e extrajudicial, negociação empresariais e direito privado. Então, feitas as apresentações, passo direto à doutora Maria do Céu e ao professor Carmona, essa noite que vai ser abrilhantada por vocês. Muito obrigado e bem-vindos a todos que chegaram enquanto eu estava fazendo a abertura. Como ladies first, eu combinei com Carmona que eu faria essa introdução essa noite, né? Quero agradecer o convite que me foi feito. Boa noite, Carmona, Dr. Carlos Alberto Carmona, meu grande amigo e parceiro aí de uma vida, né? Minha querida Mônica Gama, também amiga de 2 décadas, obrigada pelo convite, Dr. José Mangini, Patrícia Foco, Ana Isolde, Viviane Rufini, todos aqueles que estão aqui, que é impossível enumerar, né? São muitos amigos de profissão, colegas, realmente meus sinceros agradecimentos a todos que estão aqui nos assistindo. E por que nós estamos aqui hoje? Por que eu e o Carmona, a gente concordou em estar aqui juntos, em tantos anos, acho que é a primeira vez que nós estamos juntos palestrando, para tratar de um tema que é muito caro, eu acho que para nós dois, e que tem norteado a nossa atuação profissional. Ele mais velho do que eu, claro, né? Acho que uns 45 anos, e para mim uns 36 anos, 37 anos,
de exercício de profissão de advogada, árbitra, conciliadora, né? Eu me lembro há muitos anos, o Carmona deve se lembrar, logo que começaram os juizados especiais, que eu fui lá e me inscrevi para ser conciliadora do juizado, era juizado de pequenas causas na época, né? Acho que isso era nos idos de... Nossa, nem 1994. E o Carmona perguntava para mim, mas o que você vai fazer lá com criança, com tanta coisa para fazer, com o escritório para tocar? Mas realmente isso era um sentimento que me tocava, era uma inspiração. E eu fui lá no início dos juizados exercer esse ofício de conciliadora e gente, eu gostava muito, eu me divertia muito e chegava em casa contando aquelas experiências que eram até engraçadas, né? Viravam piadas. Então, a disputa pela peruca, a disputa pela bananeira do vizinho, foi uma experiência muito interessante que marcou muito a minha vida, né? Então, a proposta é que eu e Carmona, a gente vai tentar dividir com vocês esses anos todos aí de experiência, relembrando nossos causos, né? As experiências bem ou mal sucedidas ao longo da nossa vida profissional, que a gente exerce juntos no mesmo escritório há 20 anos, né? E no meu caso, um pouquinho da experiência, que a minha área de atuação é a área de M&A, eu acabo lidando com muitos conflitos societários, conflitos de sócios, conflitos de casais que têm a sua, vamos dizer assim, o seu patrimônio em sociedades e também em questões contratuais e imobiliárias, né? E nós vamos falar do tema sistema multiportas e advocacia negocial, um tema bastante amplo, difícil a gente aí, né, fazer um corte interessante, porque a plateia é muito diversificada, quer dizer, tem aluno, tem professores, tem doutores, mas a gente vai tentar, quer dizer, trazer um pouquinho de explicação também para quem aqui está ingressando pela primeira vez no tema, né? Como entender isso? A gente sabe que a advocacia ela sempre foi voltada para o litígio e a prova maior disso são as nossas universidades, os cursos jurídicos. O advogado foi talhado pelo litígio. Era, no tempo em que a gente começou a advogar, eu me formei em 87, era um sinal de fraqueza, de fragilidade e até mesmo de incompetência você fazer uma composição antes de ingressar com uma medida judicial, né? É como se o advogado ele não tivesse capacitação para desenvolver o litígio. Mas, graças a Deus, em nome da pacificação social e do que se passou a entender como acesso, o verdadeiro acesso à justiça, essa mentalidade ela vem gradativamente mudando e vem se abrindo espaço para esses meios alternativos ao Poder Judiciário para a solução dessas disputas. O nosso objetivo principal aqui é ajudar na disseminação do que a gente realmente acredita, que é essa cultura de atuação proativa do advogado na defesa do seu cliente, né? Mediante a utilização desse sistema chamado de multiportas, ou justiça ou tribunal multiportas, visando a utilização eficiente, seja da mediação, seja da conciliação, da arbitragem, do arbitramento, da avaliação por um terceiro neutro, das práticas colaborativas, de que a Mônica vai falar ao final, dos dispute boards e outras diversas formas, né, de solução de conflitos que possam ser encontradas ou estabelecidas pelas partes. Aqui, pelo tempo, a gente vai focar na mediação, na arbitragem, na conciliação, se der tempo nos dispute boards, tá? Que são esses métodos alternativos de solução de conflitos, em inglês os ADRs, né? Alternative Dispute Resolution, e informar, quer dizer, assim, como uma abertura, que essa tendência ela já vem sendo utilizada de longa data em diversas esferas. No Brasil, acho que teve início, como eu falei, aí com a criação dos juizados especiais de pequenas causas, lá nos idos de 1984, que depois foram substituídos pelos juizados especiais cíveis e criminais, em 95, depois pelos federais, em 2001.
a lei de arbitragem, em 1996, que a gente acompanhou muito de perto, né, Carmona, indo para Brasília, conversando com o vice-presidente da República, com deputados. Depois vieram as comissões de conciliação prévia na Justiça do Trabalho em 2000, a resolução 125 do CNJ, que representou um grande avanço nessa temática em 2010, as subsequentes alterações, porque essa resolução elevou a categoria da Política Nacional de Justiça à utilização desses meios, né, alternativos, hoje se prefere a terminologia adequados à solução desses conflitos. E, por fim, eu acho que os dois grandes marcos mesmos foram o Código de Processo Civil, de 2015, e a Lei de Mediação, Código de Processo Civil, no artigo 3º, que consagra, em definitivo, esse sistema multiportas, né? Sistema multiportas deve-se a uma palestra de um professor de Harvard, Frank Sander, né, que, sob o título Variedades de Processamentos de Conflitos, ele defendeu a contenção da litigiosidade por meio da pacificação social pela utilização desses métodos alternativos ao Poder Judiciário para a solução desses conflitos. Nasce aí o conceito multiportas, que, na feliz definição, entendimento de Antônio do Passo Cabral e Leonardo Carneiro da Cunha, eu acho que é importante ressaltar isso, muito embora seja de conhecimento da maioria, isso é uma metáfora para indicar como se houvesse no átrio do fórum várias portas de acesso para as quais poderiam ser encaminhadas as partes a depender do problema. Vai para a porta da mediação, para a porta da conciliação, para a porta da arbitragem ou da justiça estatal. Como é que nós dividimos isso aqui? O Carmona, de forma breve, não sei como é que ele vai desenvolver, né, essa incumbência hercúlea de falar no tempo que a gente reservou para ele vai tratar da conciliação, que há muito é nossa conhecida, porque já é escrita no CPC, né, há muito tempo, a mediação e a arbitragem. Se der, vai falar um pouquinho do dispute boards, e eu vou voltar ao final falando um pouco da negociação, que é a base de tudo nessa pirâmide, né, de todos os outros ADRs que a gente vai conversar. Então, ele vai falar um pouco, explicar o que são os métodos de autocomposição, heterocomposição, né? E, afinal, a Mônica vai dar uma visão para a gente aí, rapidamente, do que são as práticas colaborativas. E é isso, gente. É assim que a gente dividiu para bater esse papo com vocês, e assim eu passo a palavra para o Carmona para, então, tratar aí desses 3 institutos. Bom? Boa noite, gente. Vocês sabem que quando o Frank Sander deu essa aula em Harvard e falou sobre o sistema multiportas, ele não imaginou exatamente o que a gente está dizendo hoje. Porque, como a Cel disse, a ideia era que no átrio do fórum houvesse ali uma quantidade X de portas para você escolher qual seria a mais adequada para o teu caso concreto. Na nossa concepção hoje, a gente não pensa mais em fórum. A gente pensa em portas antes do fórum. O fórum é uma das portas, não é mais o átrio. A gente já não pensa mais em dirimir controvérsias necessariamente pensando num juiz ou pensando num Estado. A gente pensa, eventualmente, em não usar o Estado. Então, esse kick-off do Sander foi muito legal, mas a gente tropicalizou isso e colocou a ideia do sistema multiportas de uma maneira bem melhor do que ele, lá em Harvard. Quer dizer, a nossa ideia é de que as nossas portas fossem antes do fórum, porque Sander imaginava que o sujeito chegasse no fórum com a sua controvérsia e o juiz fizesse a distribuição. A gente pensa uma coisa um pouco diferente. E isso deu muito certo. Essa ideia de você escolher o meio adequado. Eu não uso mais essa expressão de meio alternativo de solução de litígios, né? Há muitos anos eu tento mudar essa expressão para meio adequado. Porque, na verdade, alternativo mesmo é o judiciário. Porque ninguém é doido de imaginar que, tendo um problema, você corre para um juiz.
Quer dizer, o juiz é a última alternativa que você eventualmente vai escolher se tiver um problema. Então, os métodos não são alternativos, eles na verdade são adequados. Há métodos bons para questões de família, há métodos bons para questões trabalhistas, há métodos bons para questões negociais, comerciais, aí vai. Então, acho que a ideia é um pouco diferente. Na verdade, a gente fala, então, hoje em meio adequado. Mas para a gente entender o que é essa adequação, é preciso informação. Eu vou contar uma história, aliás, uma história da Maria do Céu, que eu me lembrei hoje, uma história que aconteceu em 1993, se eu não estou errado. A Maria do Céu era mediadora no juizados, eu acho que era da Lapa, não me lembro bem se era Lapa ou se era outro lugar, mas o juiz era o Ricardo Quimente. O Ricardo Quimente havia sido meu aluno no Mackenzie, excelente magistrado, hoje já em segunda instância, e naquele momento os juizados não estavam sendo muito ajudados pelo Tribunal de Justiça, então não tinha alto-falante para anunciar o pessoal, para pregoar as audiências. Então o Ricardo pegou um daqueles amplificadores de guitarra que a gente usava antigamente, vocês não vão saber o que é isso, mas era um amplificador assim pequenininho que a gente plugava uma guitarra e funcionava. Ele ligou um microfone, levou da casa dele, porque ninguém dava nem microfone. E a Céu era mediadora justamente nesse ambiente assim de completa pobreza franciscana mesmo da justiça, dessa ideia de juizados especiais. Eram juizados especiais de pequenas causas. E a questão que a Céu estava mediando era uma empresa de uma aviação, era uma companhia aérea estrangeira e um sujeito que havia perdido a bagagem. Então, o sujeito que perdeu a bagagem veio lá com o seu advogado e a companhia estava representada pelo advogado. Aí a Céu começou a conversar e eu assistindo esse cenário. E o advogado da parte que havia perdido a bagagem, extremamente ríspido com a Maria do Céu, querendo apressar, falou, não, vamos logo julgar essa questão. E a Céu falou, olha, veja bem, vamos tentar ver se a gente compõe. Olha só, você conhece a jurisprudência, que aliás eu percebi que ele não conhecia mesmo. E nada. A companhia aérea, por outro lado, fazendo propostas. Olha, eu ofereço 400, 500, 600, chegam a 800, acho que eram dinheiros, eu não lembro que moeda era na época. E o sujeito falou, não, eu quero no mínimo 2.400 dinheiros. Eu me lembro ainda dos valores. E a senhora diz, olha, gente, não está dentro dos parâmetros razoáveis, vamos tentar uma composição? Nada. Acabou a audiência, não deu nenhum resultado. A Céu já sabia, como eu sabia também, como é que o Ricardo ia julgar, porque ele já havia julgado 500 causas naquela questão, e ele dava exatamente 380 dinheiros, que era uma quantidade de francos Poincaré, que na época era a conversão que se dava para gente que perdia bagagem. Ou seja, a companhia aérea estava oferecendo muito mais do que poderia perder no pior cenário. E o infeliz do sujeito que perdeu a bagagem, por desinformação, estava pleiteando uma quantia que ele jamais iria receber. Ou seja, puseram-se os dois num procedimento de mediação, aliás, eu acho que haria mais uma conciliação que uma mediação, sem saber absolutamente nada do que estavam fazendo. Este tipo de utilização dos mecanismos multiportas põe tudo a perder. E o que a gente tem visto é que isso tem acontecido com muita frequência. Advogados completamente desinformados colocam num contrato, às vezes muito simples, uma cláusula de arbitragem, falando que querem arbitragem CCI. O sujeito não sabe nem o que significam as letrinhas, mas ele põe a cláusula CCI. Se ele tivesse pedido para o filho dele, de 8 anos, procurar na internet o que é CCI e quanto custa uma arbitragem na CCI, ele não faria essa bobagem. O sujeito coloca lá uma cláusula mediarb, uma cláusula de arbitragem escalonada. Nossa, que bárbaro! Ouvi meu filho falar da faculdade, ele veio hoje, segundo anista, me contando que tem uma cláusula mediarb. O sujeito não entende que aquela mediação tem custo para ele. Ele não entende que aquilo pode ter um retardamento importante e que aquela necessidade de mediar, obrigação de mediar, é inescapável. O sujeito está colocando um custo, agregando um custo no contrato que não precisava ter, por pura desinformação. Então, eu fico pensando um pouco o que está acontecendo com esses mecanismos de esse sistema multiportas e onde é que nós estamos falhando. Porque são muitos os casos em que o advogado, no momento em que surge o conflito, cai das nuvens por ter feito uma opção que depois ele percebe não ser a melhor opção. Tudo isso é falta de informação. É falta de informação, por exemplo, não saber exatamente o que é um mediador e o que é um conciliador.
Eu sei que aí nós vamos ter uma disputa, eu disputo isso com a Isolde, acho que já há uns 20 anos, a respeito do que é um mediador, do que é um conciliador. Não faz mal. Vamos pegar o Código de Processo Civil e ver qual é a definição de mediador e qual é a definição de conciliador, só para ter um parâmetro, ainda que não seja a melhor definição do mundo. Quer dizer, o conciliador, segundo a visão do Código de Processo Civil, seria aquele sujeito que vai funcionar como uma usina de ideias. Ele vai fornecer ideias para que as partes eventualmente possam, acolhendo estas ideias, transigir. Já o mediador, ele é um pacificador, ele é um comunicador, ele é uma almofada, ele é um sujeito que vai facilitar a conversa entre pessoas que não conseguem sentar-se à mesma mesa para começar, eventualmente, uma discussão a respeito de um tema. Se essas definições são as melhores ou não, não vem ao caso agora. Mas vocês percebem que são duas modalidades distintas de interventor num determinado litígio? Vocês concordam que eu preciso saber qual é o tipo de intervenção que eu quero? Porque olha só o resultado de uma escolha equivocada. Muitas vezes eu tenho uma conversa fácil com o meu interlocutor. Eu sou um CEO de uma empresa, o Alexandre é o CEO de uma outra empresa, temos um litígio, não há nenhuma dificuldade de conversar. Conversa, não tenho raiva nenhuma dele. Só que a gente não chega no acordo porque não consegue encontrar uma solução. O que é que eu preciso aí? Alguém que me ajude a conversar? Não, eu sou alguém que me dê uma solução, uma sugestão de como é que eu vou resolver essa questão. E para isso, você tem que ser um técnico. Então, se eu tenho uma disputa, eu estava até conversando com a Cel hoje de tarde a respeito disso. Se eu tenho uma disputa que envolve uma questão tributária, para que eu tenha um interlocutor válido nesse litígio, eu preciso de alguém que entenda de direito tributário. Se ele não entender de direito tributário, pode ser a melhor pessoa do mundo, não vai resolver meu problema. Então, muitas vezes eu ouço partes que submeteram-se a uma mediação / conciliação, e muitas vezes não se faz a distinção. A nossa lei chama lei de mediação, o que é, na verdade, mediação e conciliação também. Eu vejo a variação das partes muito negativa, dizendo, olha, o sujeito ficou lá, sentado, ouviu a versão de um, ouviu a versão de outro, e entrou mudo e saiu calado. Falei, mas vocês explicaram que vocês conversar, vocês conseguem, e que vocês precisavam de alguém que sugerisse alguma coisa? Não adianta nada colocar o sujeito que vai fazer vocês conversarem, coisas que vocês já fazem, vocês estão jogando dinheiro fora. Será que vocês pleitearam a utilização do profissional mais adequado? De novo, falta de informação. Escolhi o profissional sem saber com quem eu estou falando. Muitas vezes eu preciso de alguém que tenha muito critério, muito rigor e muita técnica para poder tirar as partes de certa zona de conforto para poder eventualmente chegar num acordo. Outras vezes eu preciso de alguém que tenha uma aguçada percepção da questão de direito material. Talvez nem conheça muito bem as técnicas, mas ele precisa ter a confiança das partes. É por isso que mediadores, por exemplo, como o Falek de um lado, para dar um exemplo de quem não está aqui, Falek de um lado e o Marcelo Huck de outro, que são pessoas de formação completamente diferente, fazem grande sucesso. Quer dizer, os dois têm formações completamente distintas. O Falek tem estudado mediação, técnica de conciliação, é professor dessa matéria. O Marcelo nunca estudou nada disso. Entretanto, os dois são conciliadores ou mediadores formidáveis. É preciso que a parte saiba o que é que está escolhendo. Quando a gente entra, portanto, nesta vertente que é da autocomposição, são esses dois, talvez os dois motores mais relevantes da autocomposição, é preciso saber se as partes escolheram corretamente o interlocutor e se elas se informaram. Gente, basta googar. É preguiça não ter a informação adequada a respeito do eventual interventor. Na negociação, que é outra faceta também desta mesma ideia de autocomposição, a negociação assistida, mesma coisa. Quer dizer, se eu contratar um advogado para assistir as duas partes em litígio, será que ele vai ser um facilitador desta interlocução das partes? Depende. O que eu preciso dele? Preciso de alguém que me ajude a conversar? São dois irmãos que não conseguem se olhar? Ou são dois empresários que não conseguem encontrar uma saída para o seu negócio? Esse é o grande problema. Com a arbitragem, na outra vertente, acontece a mesma coisa.
Quer dizer, a arbitragem, todo mundo sabe o que é e para que serve. A arbitragem é um mecanismo heterocompositivo de solução de litígios, por meio do qual você escolhe um terceiro, um particular, para atuar como se fosse juiz. E o resultado desta arbitragem é uma decisão, uma sentença, que tem a mesma eficácia de uma sentença estatal. Mas por que começa a haver alguma reclamação com relação à arbitragem? Porque também a escolha dos interlocutores não é bem pensada. O sujeito coloca ali, eu já vi isso acontecer, num caso específico, as partes haviam nomeado, os árbitros haviam nomeado, não as partes, haviam nomeado como coárbitros dois professores. E quando esses professores vieram à arbitragem, a primeira sessão, eu ouvi o comentário de um advogado: nossa, mas eu não imaginava que esse professor já tivesse os seus 95 anos. Ele tinha 95 anos. Eu não imaginava que ele tivesse 95 anos. E era um contrato ultramoderno. Quer dizer, por mais que o professor fosse uma sumidade de direito comercial, o contrato era um contrato muito moderno, que talvez supusesse a necessidade de um operador mais dinâmico, alguém que tivesse um contato mais próximo com mercado, com bolsa, e a surpresa dos advogados. E eu fiquei pensando comigo, surpresa não, né? Preguiça mais ignorância. Quer dizer, não foi procurar saber, não foi olhar o currículo. Então, não pensa o que está fazendo. Então, a primeira abertura que eu queria dar para essa nossa conversa é que esses mecanismos e esse sistema multiportas, ele vai funcionar muito bem, desde que as pessoas se disponham a se informar antes de utilizar a ferramenta. Porque, de novo, nós estamos falando de mecanismos adequados. E a adequação, ela tem que ser financeira, ela tem que ser instrumental, tudo isso tem que ser pensado ao mesmo tempo. E mais, o advogado hoje consegue encontrar custo, regulamento, currículo, tudo na internet. Então, por que não fazer uso dessas ferramentas? E às vezes a gente vê que essa decepção que muitos operadores acabam externando, ela decorre de culpa própria, né? O sujeito que vai recorrer a um desses mecanismos, ao invés de se informar melhor, ele acaba se arriscando. E o tombo é grande. O tombo é grande, gente, porque quem escolhe uma dessas vias tem que segui-la. E aí, mais uma disputa que eu tenho com os mediadores. Essa tem 25 anos já, mas eu estava bem apoiado. A professora Ada gostava dessa minha visão, o professor Cazu também. O Cazu, mais ou menos, Cazu, como sempre, ele é uma pessoa muito moderada, então ele concorda de alguma maneira, mas ele é sempre, por uma questão até de formação, por ele ser uma pessoa moderada, e daí talvez uma demonstração de sapiência dele, ele concorda em parte comigo. Mas a mediação pode ser obrigatória. E isso pode surpreender um pouco os mediadores. Como assim mediação é obrigatória? É obrigatória, sim. Está no código, por exemplo. A mediação endoprocessual é obrigatória. Se um quer, dois medeiam. Ah, mas espera aí, o sujeito vai entrar na mediação já de mau humor? Mas aí é que está a arte, gente. O mediador ele tem que ter a formação necessária para conseguir superar essa reação de um. Agora, quando os dois não querem, bom, aí a vontade dos dois ela não pode ser superada. Nesse caso, a mediação é afastada. Mas se as partes, num contrato, determinam que, antes de recorrerem ou à via judicial ou à via arbitral, vão submeter a um procedimento de mediação, assim será. Isto é mandatório. Transformou-se isso numa condição da ação? Não, mas transformou-se isso num pressuposto processual. Quer dizer, se o árbitro percebe que as partes tinham uma cláusula escalonada, não foram à mediação, ele suspende a arbitragem e diz: submetam-se à mediação conforme vocês haviam combinado. Não deu certo, a gente continua com a nossa atividade heterocompositiva. Então, é isso. A primeira ideia que eu quero colocar, Céu, é essa de escolha informada. Porque os mediadores gostam muito dessa expressão, porque a mediação ela é baseada muito na ideia de informação. Mas eu diria que o princípio da informação, ele permeia todos os mecanismos de solução de controvérsia que não sejam estritamente estatais. Céu. É isso.
Por enquanto. Bom, eu, como disse a vocês, eu vou tratar, quer dizer, aqui um pouquinho de negociação. Né? Diferentemente do que as pessoas imaginam, a negociação ela faz parte da vida do advogado. Né? E ela exige, além de experiência, além de maturidade, além de autoridade, reputação, confiança, o que tem se estudado nos últimos anos é que existe uma técnica e um procedimento atrelado à negociação. Tá? A negociação ela é a base de tudo que a gente está falando, porque mesmo quando a gente está diante de uma arbitragem, de uma mediação, de uma conciliação, na interação do advogado e cliente, o que se estabelece é uma verdadeira negociação. Né? Aquele processo de convencer o seu cliente a chegar àquele determinado resultado. Isso também é uma negociação que o advogado faz com o seu cliente. Durante muitos anos, profissionalmente, eu fiz isso muito amparada no instinto. Né? No instinto e na certeza de que meus clientes eles mereciam um resultado satisfatório e célere, né? Especialmente em matéria societária, que foi o que eu lidei durante muitos anos. E por que isso? Porque a gente sabia que o litígio societário que perdurasse, tá, significava a falência, a morte, a extinção da empresa, da galinha dos ovos de ouro, e, na verdade, aquilo afetava, né, uma comunidade enorme de interesses dos próprios sócios, dos empregados, enfim. Era fundamental uma celeridade nisso, e como a gente não dispunha de um procedimento arbitral, né, uma coisa célere, aquelas brigas se arrastavam por anos a fio no judiciário e a gente não tinha outra alternativa senão buscar a técnica da negociação. E durante muito tempo, né, a gente fez isso intuitivamente, e assim, não existe pesquisa no Brasil sobre isso, mas pela minha experiência, eu acho que dá para afirmar que se nós formos pesquisar em matéria societária a quantidade de precedentes judiciais, a gente vai ver que existe nessa pesquisa a gente vai ver que os precedentes não são tantos, exatamente porque acabava existindo uma consciência, isso estava implícito, que a negociação era o único caminho, né, para evitar que as partes se digladiassem ao ponto de morrer na praia, ou seja, de levar a empresa a uma situação de falência. Tá? Bom, então, com o tempo, vieram estudos, especialmente também de Harvard, né, demonstrando que existe técnica e procedimento. E, para falar disso, a gente fala de um livro, né, que parece estar na biblioteca de autoajuda, nas livrarias, né, nos Kindles da vida, que eu acho que assim, o mais importante deles, enfim, que demonstra todo esse movimento é o livro do professor William Ury, Fisher e Patton, tá? Chamado How to Get to Yes, Como Chegar ao Sim. Né? Depois vieram uma série de outros livros que hoje se lê, quem se aventura, né, na parte de negociação. Imagino que isso seja muito estudado também nos cursos de mediadores, né, de preparação para conciliadores, mediadores, que é o livro de Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, enfim, tantos outros, né? Mas o que é importante é o seguinte: Harvard trouxe para nós, através dessas pessoas, desses professores, que até hoje existe um curso lá emblemático, né, que muitos advogados no Brasil vão fazer, e que aqui no Brasil a professora Alessandra Mourão, inclusive, ministra uma cadeira na Getúlio Vargas sobre técnica de negociação. Tá? Eu não vou aqui expor todo o resumo da teoria, até porque o tempo não permitiria isso, mas assim, o que eu vou colocar a partir da minha experiência é o que eu penso, né, que é tratado ali, e que intuitivamente eu fui assimilando isso fazendo isso durante a minha vida profissional, e que depois, ao ver isso sistematizado numa teoria, eu acho que é de muita valia para os advogados terem contato com essas teorias para melhorar a sua performance na negociação. Né?
Então, eles colocam o seguinte, que eles identificaram conceitos presentes e inerentes a todo tipo de negociação. Não importa se é uma negociação complexa, se é uma negociação simples, se nós estamos falando de um conteúdo econômico bilionário, tá? Ou não de conteúdo econômico não tão relevante. Não importa se a gente está falando de uma negociação corporativa ou entre pessoas físicas. Tá? Eu posso estar discutindo a história da laranjinha, que é o exemplo mais clássico que todo mundo dá, né, nesse meio, o exemplo da biblioteca. Eu posso estar discutindo, eu me lembro uma vez na aula do professor Kazu, que foi meu professor nos idos de 1984, junto com Carmona, aliás, que era assistente dele, né, que ele deu o exemplo de partes que estavam discutindo porque uma árvore frutífera estava entre o muro e, no fundo, o que elas disputavam, né, uma ficava revoltada porque a árvore sujava o terreno dele. E, no fundo, não era porque sujava, é porque a parte se sentia profundamente preterida porque ela não recebia o saco da laranja, tá? Que era fruto daquela árvore, né? Então, assim, não importa em que tipo de negociação que eu estabeleça, o tamanho dela, estes princípios, esses conceitos são aplicáveis. E quais são eles, né? Então, aquele que se propõe a negociar, ele tem que estabelecer uma comunicação com a outra parte. O que a gente observa é o seguinte, quando você estabelece isso, você não tem por objetivo convencer o outro lado de que você tem razão, que está certo ou errado. Então, existe a necessidade de ouvir e interpretar os sinais que o outro lado manda para você. Você precisa estabelecer, quer dizer, quando você chega numa reunião, eu me lembro, né, eu nunca gostei muito de futebol, e eu me lembro que naquelas reuniões em que eu era a única mulher, aquele bando de homem conversando, né, e as pessoas tinham por hábito conversar de futebol, e eu falava, gente, mas que coisa chata isso, por que a gente não vai falar de maquiagem, de outra coisa, né, de filho, de criança, por que tem que ser de futebol? E com o tempo eu entendi que esses são os small talkings que as pessoas procuram para estabelecer conexões, relações, eu conheço fulano, eu conheço cicrano, e a partir daí você vai estabelecendo pontos de interesse, você vai estabelecendo identidade, você vai ouvindo, você vai, né, esclarecendo dúvidas, mal-entendidos, você vai coletando informações que são necessárias, porque numa negociação existe muita assimetria de informação, e você precisa conversar para você entender realmente o que se passa ali naquele momento e eliminar a tensão que existe, né? A pior tensão não é quando existe a tensão entre os clientes, mas a pior tensão que existe é quando existe uma tensão, especialmente entre os advogados, né, envolvidos na negociação e que atrapalham uma negociação. Então, você precisa estabelecer esse ambiente para uma negociação. O segundo ponto importante numa negociação é você realmente identificar os interesses das partes. O que é interesse de um, o que é interesse do outro, né? Que aqui cabe o exemplo da laranja, aqui cabe o exemplo da biblioteca, do que um quer. E se eu trouxer isso para uma linguagem empresarial, é muitas vezes entender, tá, que uma parte, às vezes ela não quer vender um imóvel, por exemplo, ela quer manter o patrimônio e o que ela quer é uma renda. E, às vezes, para o outro lado, nem é tão relevante, tá? Ele precisa simplesmente a garantia de utilização do imóvel, ele não precisa ser proprietário de um imóvel, né? Eu acho que é um exemplo, sob o ponto de vista empresarial, da história daquele que quer a casca da laranja ou aquele que quer o suco da laranja. Tá? Muitas das vezes, o advogado ele não consegue identificar qual que é o real interesse das partes. Identificar o que é que a gente chama na prática, eu sempre falo para o cliente, o que é briga de bolso, o que é briga de coração. Né? O que realmente existe, que é uma briga que as pessoas estão perseguindo, um bem jurídico com quantificação econômica e o que é o emocional que está falando mais forte, para você poder segregar e trabalhar essas coisas de forma diferente. Né? Assim,
evitar críticas, o colocar-se no lugar do outro, focar no problema. Muitas das vezes vem à tona para a mesa questões que não estão realmente ligadas àquele problema, mas tentar focar no problema, né? Uma questão muito importante que vem em toda a negociação, e que aí eu reitero o que o Carmona colocou, né? Como é que um advogado tributário, que não é tributário, vai ser chamado para resolver questões tributárias, né? As opções que vão ser encontradas para aquela negociação. Essa opção, ela tem que ser encontrada em conjunto pelas partes, né? Porque o que ninguém suporta numa negociação é um argumento de autoridade, né? Vamos dizer assim, é proibido blefar. E uma premissa de uma boa técnica de negociação é que aquele que vai negociar, ele tem um conhecimento profundo do objeto da negociação. O que a gente percebe, especialmente nos advogados que vão para um litígio, o advogado que vai para uma arbitragem, para o judiciário, o advogado que vai para uma mediação, para uma conciliação, o que quer que seja, tá? O advogado, muitas das vezes, ele tem um profundo conhecimento de processo civil, ele tem um profundo conhecimento da lei de arbitragem de mediação, mas ele não tem o conhecimento, tá, do direito material. Para mim, pessoalmente, tá, eu acho muito difícil, seja na negociação de um advogado, seja na função de mediador, seja na função de conciliador, você conseguir uma boa composição sem que exista um profundo conhecimento do objeto que você vai negociar. Por quê? Porque você não tem condição de ajudar as partes naquelas opções que elas apresentam, ou na posição de um conciliador, ou de um negociador, trazer opções para a mesa que as partes possam avaliar, porque muitas das vezes, tá, a gente em doutrina, a gente vê as pessoas falando, porque é a emoção, porque é o ódio, porque é a raiva, porque é isso. Muitas das vezes, as partes elas não possuem instrumentos satisfatórios para a solução daquele litígio, tá? Muitas das vezes, as partes não sabem como que elas fazem para segregar um patrimônio de uma companhia, tá? Em que muitas das vezes o vendedor não tem interesse em vender aquela companhia inteira, ele tem interesse em retirar um estabelecimento, precisa fazer uma operação de trespasse, retirar determinados imóveis, né? Ou simplesmente fazer uma licença de uso de marca, enfim, estratégias que façam com que não só se identifique o interesse da parte, mas também como a gente possa viabilizar aquele interesse para que juridicamente ele consiga se concretizar com uma eficiência contratual, uma eficiência societária e, sobretudo, uma coisa importantíssima que dói no bolso hoje, que é uma eficiência tributária. Tá? Outra questão muito importante que é colocado como técnica e procedimento, a parte, ela precisa, aquele que entra numa negociação, ele precisa ter legitimidade. Precisa haver a percepção daqueles que estão negociando, de que as partes, elas estão ali e que elas têm autoridade para cumprir aquilo que está sendo negociado, tá? Precisa haver a percepção que as propostas que são trocadas, elas são justas, adequadas, elas têm base em critérios objetivos e não simplesmente fruto de achismos. As partes elas têm que sentir aquele conceito hoje, né, muito alardeado, e que é muito importante numa negociação, que é a negociação ela tem que ser ganha-ganha. A negociação não pode ser, como no processo judicial, onde a gente tem um resultado que é um ganha-perde, né? A negociação ela só vai ser frutífera se a gente puder demonstrar nela um framing, né, em que a parte sinta que ambos estão ganhando, né? Ambos estão tirando proveito daquela negociação e que as alternativas, que é um outro conceito inerente a toda a negociação, é o seguinte: o acordo tem que ser a melhor alternativa dentre todas as alternativas existentes, né? Então, esse é um conceito, um princípio que é trazido como inerente a todo e qualquer tipo de negociação, tá? Bom, então,
Nesse estabelecimento de alternativas, assim, eu trouxe como exemplo para vocês, eu já dei o exemplo aí da alternativa de que muitas das vezes eu estou ali negociando uma empresa, eu preciso tirar um ativo, eu preciso criar uma renda, eu preciso, em alguns momentos, por exemplo, a gente já fez negociação, gente, no mercado, em que as partes disputam a marca, e você cria procedimentos, por exemplo, para que as partes ou deixem de usar aquela marca e criem marcas novas, ou que as partes dividam a própria marca. Vocês devem conhecer exemplos no mercado aí, eu não gosto muito de citar, mas eu acho que a gente pode citar exemplos públicos que existem no mercado. Hoje a gente assiste, por exemplo, marcas JHSF, JHSJ, né, que são alternativas que as partes encontram para poder dividir essa laranjinha, né? Bom, eu acho que existe uma situação também que eu coletei assim, o que eu acho de mais importante, né? Quando entrar numa negociação, a gente saber que existe, né, um preço-alvo, um preço limite que as pessoas pretendem chegar e aquela situação que é a situação âncora, né? O que é o preço-alvo? Preço-alvo, tá, é aquele que eu pretendo, certo? Aquele que eu realmente gostaria de sair numa negociação, e não precisa ser um preço, gente, pode ser um prazo, pode ser qualquer outra coisa. Quer dizer, o prazo-alvo, o prazo-limite, o prazo-âncora, tá? Então, numa negociação, esse é um conceito muito importante quando a gente vai falar de quantificação do valor a ser negociado, que é isso, tá? Todo mundo tem um preço pelo qual ele gostaria de negociar, tá? Mas também todo mundo tem um preço que é o limite aonde se está disposto a chegar. Porque negociação é um acordo que pressupõe concessões mútuas, tá? Então, assim, quando você vai fazer uma negociação, quando você estabelece esse mecanismo de confiança, você precisa tomar muito cuidado como é que você vai trazer o preço âncora para a mesa, né? O que é o preço âncora? Não dá para começar uma negociação com alguém pedindo 100 milhões e a outra pessoa pretendendo pagar 1 milhão. Né? Então, assim, o preço âncora é uma coisa muito difícil de ser encontrada, cada caso é um caso, tá? Mas lembrando o seguinte, que quando eu lanço o preço âncora, eu também lanço a minha credibilidade, eu também lanço a minha confiança naquela arte e naquela técnica de poder negociar e traduzir tudo isso num bom acordo, que seja um acordo ganha-ganha. Bom, dentro dessas técnicas, né, e do preço âncora, também você tem que tomar muito cuidado em colocar aquele preço absurdo, que não tem qualquer critério objetivo amparando aquela pretensão que se coloca, mas também a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente chama e que todo mundo na prática conhece com a maldição do ganhador. Todo mundo já deve ter passado, né, pela experiência de iniciar uma negociação e, de repente, você oferece 100 mil e 100 mil era exatamente nem o preço limite, mas o preço-alvo que a pessoa pretendia chegar e aquela negociação em 3 minutos é abortada porque se chegou. Né? A maldição do ganhador também é uma coisa muito complicada, muito difícil, que leva muitas das vezes a pessoa, apesar daquele seu preço-alvo que ela pretendia, a pessoa sair da mesa porque ela acha, bom, aí tem coisa, está muito fácil o atingimento desse preço nessa negociação. Tá? Assim, dentre esses métodos e essas técnicas, por último, né, eu gostaria de falar o seguinte, que para se fazer uma boa negociação, é muito importante preparar, né, isso não são teorias minhas, essa teoria do professor Mark Burbridge, né? E que ele coloca isso em algumas etapas. A etapa de preparar, pesquisar, levantar informações a respeito dos interesses próprios, dos interesses dos outros, a forma que a gente vai se comunicar com o outro lado, conhecer o interlocutor, as informações de que precisa, o tipo de relacionamento que eu vou estabelecer com o outro lado, verificar as opções possíveis, né? Verificar as propostas que vamos fazer, as bases das propostas, as alternativas caso esse acordo ele não seja alcançado. O nível de informação que eu vou dar
para aquele negócio, porque existe a possibilidade de que esse acordo não seja exitoso e que eu tenha que me valer da via judicial e até ali eu já tenha demonstrado e apresentado armas para o outro lado que talvez eu não devesse apresentar numa negociação. Tá? O processo tem que ser criativo, de acomodação de interesses, um processo ganha-ganha, de aumentar o bolo que vai ser dividido, tentando se encontrar a melhor forma de propor isso para o outro lado, o framing ideal, tá? Colocando-se no sapato do outro lado. Tá? Essa negociação ela tem que ser distributiva, como eu disse, o ganha-ganha, e existe um momento em que essa negociação ela tem que cessar. Nenhuma negociação é eterna. Né? Quando a gente faz uma negociação hoje, muitos clientes eles pedem que a gente anteveja qual que é o prazo dessa negociação. A negociação ela tem um prazo de maturação. É interessante, por exemplo, que na mediação existem lá as agendas da mediação, né? Porque sabe-se que não adianta fazer 300, 500 reuniões de mediação que não vai se chegar a lugar nenhum. A negociação ela funciona também assim. A negociação ela tem um momento, tá? Que a pessoa chega e tem que saber a hora de sair da mesa. Ela não admite blefe, tá? Mas você tem que saber a hora de sair da mesa. Na prática, o que eu observo é o seguinte, muitos clientes às vezes me chamam de bruxa, né? Porque eles me perguntam o seguinte, Maria do Céu, quando vai terminar essa negociação? Eu falei, olha, eu não faço a mínima ideia, mas eu acredito que ela vai levar uns 8 meses. Nós estamos em abril, eu acho que é muito provável que a gente vai aproveitar os balanços de 31 de dezembro, de fechamento do exercício, para poder consumar essa operação. Tá? Não existe negociação eterna. Né? E você passa a fase de fechamento, existe uma hora para isso também, e, por fim, é a reconstrução. Quer dizer, é o pós-fechamento, o que acontece. Hoje, né, é uma coisa muito salutar, especialmente em negociações complexas, você criar comitês, né, porque num acordo simples, ok, mas numa negociação complexa, com diversos contratos, várias etapas, um checklist enorme a cumprir, a criação de comitês para observar, né, o cumprimento e acompanhar o cumprimento desses acordos, né? E esse processo de reconstrução, ele leva em consideração o seguinte, se as partes fizeram um acordo, ou porque elas quiseram se livrar de uma boa demanda, né? Ou porque elas reputacionalmente, elas quiseram fazer de um jeito que o relacionamento delas pudesse perdurar após a concepção dessa negociação. É por isso que existe a fase pós-fechamento, que é a fase que a gente chama de reconstrução. Eu quis trazer aqui algumas ideias, tá, que me surpreenderam no curso dos anos, porque uma coisa que eu fazia de forma intuitiva, tá, eu particularmente, eu acho muito importante tudo isso que vem se discutindo, esses cursos preparatórios para mediadores, para conciliadores, para você angariar técnicas de negociação, de práticas colaborativas, porque eu acho que isso faz parte, né, dos tempos atuais, essa mudança de conduta, essa mudança cultural, e eu acho que tem muito aprendizado, além de apreender o direito material, você conhecer o objeto daquilo que está sendo negociado, você conhecer técnicas, né, que aproximem as partes e façam com que elas realmente entendam que, às vezes, mais vale optar por um método adequado, né, Carmona, não alternativo de solução de controvérsia, de litígio, tá, do que propriamente perder anos da vida numa demanda, né, se a origem disso for realmente uma origem econômica. Né? E muitas das vezes, através de um procedimento desse, a gente consegue superar o emocional das pessoas, né? Muitas das vezes não. Eu e o Carmona assistimos uma briga de 2 irmãos, né, Carmona? Acho que tu pode contar isso aqui como testemunho, que brigaram durante quantos anos? Sei lá, eu era estagiária, o Carmona já era advogado. Brigaram durante 20 anos, até morrer. Até morrer. O dia que um morreu, o outro, meses depois, morreu também. Né? Então, esse tipo de briga talvez a gente não consiga conciliar, mediar, a gente não consiga fazer absolutamente nada. Aí os filhos fizeram acordo. Isso. Depois que os pais morreram, os herdeiros fizeram acordo.
Isso. Marcelo, deixa eu pegar o carona em dois temas que você levantou, para encerrar também a minha fala aqui. Eu ia falar de arbitragem, mas aí eu mudei de ideia, vou falar de outras coisas. Você sabe que a Cel está me colocou uma questão, e é uma coisa que eu sempre insisto, pergunto muito para ela. Na arbitragem, a gente lê às vezes certos contratos e pergunta quem foram os advogados que tiveram coragem de redigir aquelas cláusulas. A gente olha aqui e fala, mas gente, esses advogados são semi-alfabetizados. Aí você vai perceber o escritório XPTO, que é um dos mais antigos daqui de São Paulo, é o YZ, que é um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. E eu fico perguntando para a Cel, Cel, mas que ignorância. Você me explicou uma questão, e eu agora na arbitragem consigo entender isso, que é o seguinte, muitas vezes numa transação comercial existem alguns obstáculos que são insuperáveis. Quer dizer, durante a negociação, as partes não conseguem encontrar uma solução para determinado tipo de problema. Por exemplo, como corrigir o preço no pós-fechamento daqui a 2 anos, se houver contingências não conhecidas que podem alterar, eventualmente, o EBITDA, ou podem alterar o evaluation da companhia, uma coisa do gênero. Isso não pode servir para impedir o negócio, que precisa ser feito. Então, as partes simplesmente deixam isso para depois. Redigem uma cláusula do jeito que Deus manda e depois falam, olha, isso aqui alguém vai resolver para a gente. Quando a gente, como árbitro, pega um contrato e lê uma cláusula que não faz o menor sentido, você quase cai das nuvens. Eu já não caio mais. Quer dizer, há 10 anos eu já não me surpreendo mais com isso e entendo por que as partes deixam certas cláusulas redigidas de maneira completamente fora de propósito. O segundo ponto eu vou puxar agora a sardinha para o meu lado, Carnelucci. Carnelucci diz uma coisa muito inteligente e interessante sobre a lide. O conceito de lide é carnelucciano, né? Lide com pretensão resistida. Mas ele diz assim, olha, há uma diferença entre a lide processual e a lide sociológica. A lide processual é aquilo que o autor pede e aquilo que o réu tenta impedir. Mas a lide sociológica é muito mais profunda. É como um iceberg. Se o conciliador ou o mediador não consegue vislumbrar, pelo menos, a lide sociológica, ele não consegue ser útil àquelas partes numa tentativa de composição. Então, isso depende um pouco de paciência, mas, mais do que tudo, sensibilidade. Porque muitas vezes as partes não se compõem, não é pelo problema que ali está aparente. Aquilo parece ser de simples solução, mas eles não se compõem por uma questão muito mais complicada, às vezes é uma questão de vida. E aí a Cel deu o exemplo societário, e eu dou um exemplo que acho que o pior tipo de litígio que a gente pode imaginar. É o litígio societário familiar, em que, na verdade, as posições entre sócios e problemas de família se misturam. E se você não estiver pronto para destrinchar um pouco e permitir uma certa catarse, ainda que controlada, esta solução não virá. E não se esqueçam, na arbitragem, o árbitro também tem a obrigação legal, está no artigo 21 da lei, ele tem a obrigação legal de tentar a composição. E aí, como é que fica essa situação? É que nem a do juiz, que quando tenta a conciliação se compromete com relação às teses. Será que o árbitro deve ter o mesmo receio do juiz? Que quantas vezes a gente já não ouviu essas histórias, né? De o juiz reclamar que está tentando uma composição, está tentando sugerir alguma forma útil de resolver o litígio, e uma das partes vira ao juiz e diz, mas o senhor está pré-julgando. Quer dizer, será que o árbitro vai ter esse mesmo medo de tentar, de alguma maneira, conduzir as partes para uma solução mais serena? Porque, olha, bom senso a gente não compra na esquina. Então, a Cel estava colocando essas questões da negociação, e eu estava pensando numa audiência da semana retrasada, em que nós, árbitros, viramos para as partes durante a audiência e dizemos o seguinte, olha, nós podemos até resolver esta questão, mas assim que a gente terminar essa arbitragem, vocês vão começar outra. E assim que terminar a segunda, vocês vão começar a terceira. Porque esta relação é uma relação de trato continuado. Vocês não vão resolver o problema com o litígio. Vocês vão enriquecer pareceristas, vão enriquecer árbitros, vão enriquecer câmaras e vão enriquecer, sobretudo, advogados. Mas não vão resolver o litígio. Mas não adianta. Quando as partes realmente estão cegas pela raiva ou estão conduzidas por um advogado que não tem sensibilidade, mas não há quem as convença.
Então, nós tivemos um ano e pouco atrás também uma outra demanda em que o contrato era um contrato realmente de longa duração e um contrato que não poderia ser rompido. A forma que a relação jurídica foi travada, ela realmente deveria perdurar durante algumas dezenas de anos, não tinha jeito. Nós estávamos já na terceira arbitragem e ficamos pensando quantas mais viriam. Quer dizer, no fim das contas, a gente fica penalizado de ver as partes gastarem um dinheiro inútil, já estavam no quarto ou quinto advogado, porque nenhum advogado aguenta isso, né? A pressão é muito grande, e nós, árbitros, vendo aquilo ali passar. E na certeza de que a nossa decisão não resolveria o litígio das partes. Pelo contrário, provavelmente criaria mais alguns desses litígios. É muito difícil a gente conseguir convencer as partes e fazer com que elas reflitam um pouco sobre a necessidade de uma composição. E aí entra a necessidade, eventualmente, de sugerir às partes que contratem um profissional para tentar, no meio do litígio, uma composição. Eu já tive 2 experiências, olha, é pouquíssimo, eu até agora já participei de 450 arbitragens, eu tenho esse número na cabeça porque a CCI pede que a gente faça uma estatística, então são 450 em 25 anos. A lei de arbitragem faz agora, dia 23 de setembro, exatamente 25 anos a sua edição. Então, dessas 450 arbitragens, em 2 delas apenas, nós conseguimos convencer as partes a suspender a arbitragem e tentar, com um mediador profissional, eu vou chamar de mediador profissional, mas ele pode ter sido um conciliador, tá, Isoldo? Só para não deixar passar barato a nossa briga já de décadas. Então, sugerimos e deu certo, as partes contrataram o mediador, numa delas deu certo, o mediador atuou de uma maneira assim, aliás, foi muito engraçado, um dia a gente até comenta um pouco essa mediação, porque ela é emblemática, e na outra a gente não conseguiu nada. Então, fica aí, de qualquer maneira, um pouco da experiência que a gente tem trazendo esta ideia da negociação e os mesmos princípios para conciliação, mediação e até para arbitragem, para tentar ver se os coordenadores destes métodos se conseguem, ou se têm a sensibilidade de encontrar a medida certa para poder ajudar. Muitas vezes, o próprio árbitro perde o timing para fazer uma proposta de um acordo razoável. Às vezes, essa proposta vem depois do término da instrução processual. As partes precisam ter as fichas na mão, saber exatamente com o que é que contam para poder avaliar qual é a posição que eventualmente devem assumir numa negociação. Muitas vezes você tem que esperar esse amadurecimento, você tem que ter a sensibilidade de entender que as partes efetivamente acreditam, cada qual delas, na validade da sua tese e na certeza de que tem razão. Depois que as provas são produzidas, as coisas podem mudar um pouco. E aí, de fato, as partes começam a refletir um pouco melhor sobre a sua real possibilidade de vitória. É uma questão de momento. Às vezes a gente tem que esperar esse momento oportuno. E claro, isso é um pouco cansativo, porque às vezes você está desenvolvendo um trabalho que você sabe que pode ser que não dê em nada. Mas, enfim, o importante mesmo é a pacificação. Professora Ada, eu termino aqui, a professora Ada Pellegrini-Nover, ela, na última obra que publicou antes do seu falecimento, em 2016, a obra, é um ensaio sobre a processualidade. E ali ela fala sobre a conciliação, e ela diz o seguinte, que a conciliação deve ser entendida também como um processo, como uma forma de exercício de jurisdição. Porque, para Ada, neste momento da sua reflexão, o que valia mesmo como o escopo da jurisdição é a pacificação. Então, como a conciliação e a mediação tem um certo procedimento, tem alguém que comanda, tem atos processuais que são praticados de forma encadeada, ela chegava a dizer que, olha, a jurisdição pode ser exercida pelo processo estatal, pode ser exercida por meio da arbitragem e pode ser exercida também por meio da conciliação. É uma outra perspectiva a respeito da qual a gente deve refletir. Bom, é isso, Céu. Devolvo a palavra para a sua discussão. Eu estou preocupada com o horário. Eu gostaria de colocar 2 coisas. A primeira, com relação a essa indignação com as cláusulas dos contratos, como sai, né? Eu vou para aquele, fazer um trocadilho aí com aquele ditado assim, de que
as leis são como salsichas, é melhor não saber como elas são feitas. A mesma coisa nesse tipo de contrato, especialmente contratos de M&A, às vezes é melhor não saber muito, né, como é que ele foi feito, e eu, particularmente, sou muito contra trazer minutas, né, de versões anteriores à assinatura, exatamente, né, Carmona, não só pelo fato de que se discute, numa minuta vem regulado alguma coisa, e se tira essa coisa, que é o que tu falaste sobre a incompletude contratual, né? Aquela lacuna desejada pelas partes, que não conseguiram chegar a determinado consenso sobre determinado ponto, e elas preferem a incompletude contratual e arriscar que aquele problema não vai existir, mas também existem outros fatores envolvidos nisso, né? Muitas das vezes, o que o negociador, o conciliador, o mediador, o árbitro e até mesmo o juiz, né, precisa perceber, e só vai perceber se tiver um profundo conhecimento daquele objeto, né, que ele está lidando, é o seguinte: em algumas hipóteses, você tem o problema de que o advogado ele não tem uma equipe multidisciplinar. Então, o advogado não entende daquele assunto e ele acaba regulando coisas sobre as quais ele não tem o mínimo entendimento e compreensão sobre aquilo. Isso existe, né? A incompetência do advogado. Mas existe também o que a gente chama de midnight close, né? Ou seja, numa operação de M&A, eu já tive oportunidade, gente, de assim, trazerem um bando, mas eu nem me lembro quantos advogados, quantos negociadores, né? E eu fiquei uma ocasião, foi meu recorde, 36 horas, sem tomar banho, sem parar, negociando um contrato, né? E numa hora dessa é até perigoso, quer dizer, o que sai numa hora dessa? O seu próprio cliente acaba dizendo assim: doutora Maria do Céu, pelo amor de Deus, assina, porque eu não aguento mais, né? E nessa hora, muitas das vezes, quer dizer, o contrato sai da forma não desejada e sai com incorreções. E também tem muitos contratos hoje, né, que o fisco é um grande desafio. O contrato sai com uma outra feição, né? Então, as partes acabam fazendo ou um negócio jurídico indireto, né? E, muitas das vezes, as partes não podem contar para o negociador, para o árbitro, para o juiz, para o mediador, mesmo ao amparo da confidencialidade, qual que foi o negócio jurídico que realmente, né, elas estavam entabulando naquele momento. Tá? E esse, Carmona, é um grande desafio toda vez que eu vejo uma arbitragem, né, em que ninguém conta, mas você sabe até que ponto, e aí vai uma pergunta para você, até que ponto que o árbitro, né, ele é um investigador, ele sabe que aquele negócio jurídico que está sendo feito ali era um negócio jurídico, por exemplo, de um mútuo, mas aquilo ali traveste outra coisa, né, que não aquele mútuo, até que ponto que o árbitro ele deve julgar aquilo como mútuo, se ninguém trouxe à tona qual que é o verdadeiro negócio subjacente que trouxe aquela formatação sob a forma de mútuo. E eu também aqui encerro com essa pergunta. Eu queria, a segunda coisa que eu ia dizer é se o Carmona pudesse falar rapidamente só e noticiar para o nosso público sobre o sistema multiportas nos contratos administrativos, e aí a gente passa a palavra para a Mônica, porque a gente gostaria de encerrar no horário, né? E eu não sei como é que aí depois o José Mangini vê como é que a gente faz com esse tempo todo, tá bom? É isso. Então, olha, 3 minutinhos em voo de pássaro. Quando a gente imaginou a lei de arbitragem, na verdade, essas leis a gente sabe como é que elas começam, mas nunca sabe como elas terminam, né? Então, quando a gente imaginou a lei de arbitragem, ninguém pensou em resolver litígio com a administração pública, ninguém pensou em litígio trabalhista. Quer dizer, essas coisas vieram assim a reboque. Aconteceu. A lei também serviria para isso. E a novidade maior, acho que do nosso sistema, é a participação quase que maciça agora do Estado nas arbitragens, e que é uma coisa nova, porque é interessante para o Estado também resolver eventuais questões ligadas às agências, ligadas à infraestrutura de maneira geral, porque a arbitragem está bem com estas questões mais complexas, e o Poder Judiciário não. E o Estado está aprendendo uma outra coisa interessante. O árbitro ele é muito mais rigoroso em relação ao direito que o juiz.
Então, essa coisa de dar uma liminar que a parte pede para suspender determinadas punições, coisa que o juiz às vezes dá e depois aguarda para ver se vai ter recurso ou não, aquele processo vai durar 20 anos mesmo, o árbitro não faz. Então, o Estado começa a sentir um pouco mais de segurança nas decisões que são tomadas em arbitragem, especialmente nessas de infraestrutura, onde estão envolvidas todas as agências. Mas não é só isso. Quer dizer, também na mediação, há uma novidade no sentido de que o Estado começa a se abrir para a possibilidade de resolver litígios sem a intervenção do Estado e sem que haja necessidade de uma decisão adjudicada, coisa que não acontecia há muito tempo. E por que isso? Porque os procuradores são orientados a fazer acordos em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, porque depois que determinadas teses acabam sendo firmadas, ainda que em tribunais locais, as procuradorias acabam, de maneira mais sensata, resolvendo abrir uma linha de crédito, por exemplo, para resolver determinado tipo de litígios para evitar a sua judicialização. As próprias entidades administrativas têm um órgão de arbitragem que não é exatamente uma arbitragem, mas é um órgão de solução de litígios entre entidades administrativas em Brasília, que também resolve questões que talvez tivessem que sofrer uma ingerência política extremamente violenta, e isso em Brasília é resolvido de maneira mais técnica, mas sempre com o aval final de uma entidade política, porque, afinal de contas, o governo é um só e a gestão do Estado é feita de uma maneira unitária. Então, tudo isso gerou uma nova perspectiva para todos nós em matéria de arbitragem. E é uma coisa curiosa. No Brasil, as arbitragens com a administração pública têm crescido em progressão geométrica. E em outros países, isso tem acontecido exatamente em forma inversa. Quer dizer, Portugal, que adiantou-se bastante em arbitragens com a administração pública, hoje deu um passo atrás. E agora as arbitragens com a administração pública foram reduzidas e o próprio Estado resolveu sistematizá-las e dominar um pouco este campo da arbitragem, de tal maneira que essa expansão acabou sendo obstaculizada num país onde a arbitragem administrativa estava florescendo bastante. Outros países, como a França, têm regras estritas do Código Civil que impedem, na maior parte dos casos, cláusulas compromissórias em contratos administrativos, a não ser que haja autorização legal. Então, o Brasil, nesse ponto, está experimentando alguma coisa nova. O Peru teve um desfecho péssimo dessas arbitragens com a administração pública, que se tornaram obrigatórias, porque houve ali uma avassaladora corrupção nas arbitragens de maneira geral, o que acabou derrubando o sistema peruano. Vamos torcer para que no Brasil as coisas não aconteçam desta maneira. Por enquanto, as coisas estão indo bastante bem e com a confiança do Estado, o que é talvez a questão, o ponto mais importante por enquanto, né? Vamos torcer para que as coisas continuem dessa maneira. É isso. Mônica, você queria dizer agora alguma coisa? Passo direto para ela a palavra, Cel. Isso. Mônica, agora é com você. Vamos lá. Gente do céu, tô arrasada que eu não posso falar mais meia hora e dar mais 1h30 para perguntas, mas não dá. E a gente tem que terminar razoavelmente no horário. Eu prometi para a Ana que eu vou dar uma pergunta para ela, porque senão ela vai me matar. E aí eu vou tentar passar para alguma pergunta a mais, mas eu vou falar 3 minutos. Então, 4 talvez. É o seguinte, vou puxar 2 falinhas da Cel e do Carmona e falar de 1 minuto de práticas colaborativas que a gente apelida de PCs, prática colaborativa. Cel, você teve uma fala, uma hora que você falou que você tem um feeling e que não tem pesquisas do Brasil de qual é o percentual de ações que acabam terminando em acordo, porque senão as empresas vão à falência antes da briga judicial terminar, né? E eu tenho um dado nos Estados Unidos, que eu também não tenho esse dado no Brasil, a gente é ruim de dados aqui no Brasil, né? Mas tem aquele justiça em números e tal, mas a gente sabe que não dá para a gente confiar totalmente nos dados brasileiros.
Mas nos Estados Unidos tem uma pesquisa que diz que de 95% a 98%, mais ou menos, das brigas judiciais, de litígio, familiares, de divórcios, terminam em acordo antes do fim do processo, porque os casais acabam não aguentando o divórcio litigioso, não aguentam esperar a decisão final por 1 milhão de motivos e acabam fazendo acordo, por motivos financeiros, por motivos emocionais, pelos filhos e etc e tal, tá? Então, adorei também a fala do Carmona quando ele falou assim, só pode ser doido um cara que vai buscar dentro do sistema, antes de chegar no sistema multiportas, resolver o problema dele direto no juiz, né? Ele tem que ouvir outros caminhos. E na Inglaterra, eu sempre cito isso nas minhas palestras e nas minhas aulas, na Inglaterra, o advogado que recebe um cliente e não apresenta para ele os diversos caminhos que ele tem para solucionar o conflito dele, e o cliente consegue provar isso na Ordem dos Advogados da Inglaterra, esse advogado pode ser penalizado na Ordem dos Advogados, na Bar Association da Inglaterra. Eu nunca sei o nome da Bar Association da Inglaterra. Para finalizar e passar a palavra para a Ana, para ela fazer a pergunta dela e vocês responder, que acho que é o tempo que a gente vai ter para finalizar a nossa palestra, as práticas colaborativas são mais um meio. Graças a Deus, eu não tive essa discussão ainda com o Carmona, mas estou abertíssima a ter, querido, que você discute há 20 anos com a Ana sobre a mediação, e a gente vai começar daqui em diante a discutir práticas colaborativas. As práticas colaborativas são mais um meio negocial de se solucionar, ou dirimir, ou direcionar, administrar conflitos, onde as partes, cada uma com seu advogado, não precisam ser 2, pode ser 30 partes, não importa o número de partes, cada um das partes com seus respectivos advogados, firmam um acordo de não litigância através desses advogados e, ao fim desse processo colaborativo que é travado, é um procedimento, tem todo um procedimento que não vai dar tempo de eu explicar, ao final desse procedimento, caso não haja acordo entre essas partes com esses advogados, as partes buscam outros advogados para irem ao litígio. Ah, mas na hora que está pegando fogo, você larga o seu cliente? Não, você indica outros advogados, eles buscam outros advogados, e a minha experiência pessoal diz que isso é muito comum de acontecer quando você exaustivamente tentou um acordo. O cliente, às vezes, naturalmente, acaba buscando outro advogado para ir para o litígio, porque por 1 milhão de motivos. Junto aos advogados podem trabalhar outros membros na equipe, que são profissionais de saúde mental, que a gente chama, que são psicólogos, assistentes sociais, outras formações na área de saúde mental, com especialidade em terapia sistêmica, em terapia familiar, ou sistêmica na área de organizações, porque isso também cabe muito bem em empresas, e profissionais da área de finanças. Dizendo isso, Carmona, estou aberta a conversar com você a hora que você quiser sobre o que são as práticas colaborativas, assim como você ficou 20 anos discutindo com a Ana o que é a mediação. E a Cel já conhece o que são as práticas colaborativas um pouco, e eu já conversei com ela que ela vai começar a pôr nos contratos dela cláusulas escalonadas, práticas colaborativas, mediação e arbitragem. E agora eu vou passar para a Ana fazer a pergunta dela para vocês. Ok? Queridos, eu não tenho palavras para agradecer o carinho e a palestra sensacional. Está todo mundo aqui babando. É o Bar Council na Inglaterra. Obrigada. Não vi quem falou, depois eu vejo. Gente, foi lindo. Carmona, Cel, como sempre vocês brilharam. Eu só posso dizer muito obrigada. Vou passar para a Ana. Bom, realmente sensacional. Só posso também deixar aqui minha gratidão. Quem me dera discutisse eu com o Carmona há 20 anos, até porque se isso acontecesse, eu já teria tirado meu time de campo, porque não tem como discutir isso aí vencedora com o Carmona, né?
E, Mônica, eu sou da paz, né? Eu não mato nem barata, quanto mais matar você que me... Por favor, estão acabando com a minha reputação hoje. Mas vamos lá. Eu tenho duas perguntas. Uma para a Cel. Para a Cel, eu queria que você pudesse responder o que você, como que você vê a possibilidade do deal mediation sendo aplicado aqui no Brasil? A mediação não para solucionar conflitos quando há um problema num contrato e tal, mas sim na fase negocial dos contratos, como uma forma até de trabalhar essa incompletude ou essas brechas contratuais, esse espaço que as pessoas ainda não conseguiram chegar. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você vê isso. E para o Carmona, a minha pergunta é uma pergunta que eu até fiz para a Amanda outro dia, ela vem me acompanhando já há algum tempo. Pensando no Tribunal Multiportas, na ideia do Frank Sander, do Atrium e das portas dentro, né, aquelas portas no fórum, se a gente fosse pensar numa ilustração, e você trouxe a ampliação dessa ideia para a fase pré-processual, para se resolver antes de se entrar no Atrium, né? Como que a gente consegue definir quais são esses meios dentro desse contexto do Tribunal Multiportas? Porque hoje eu tenho visto que nós temos tantas portas e cada vez mais portas, e aí eu fico me perguntando qual é o limite, quais são os critérios. Então, um debate, né, a gente começa com a conciliação, mediação, negociação, práticas colaborativas, justiça restaurativa, agora as constelações. E aí eu fico me perguntando, né, o que um meio, um método de solução de controvérsias precisa ter para ele ser reconhecido e estar nesse contexto. Começo eu ou começa você, Celso? Eu acho que eu vou falar, Carmona, porque eu acho que a minha é mais simples, porque eu tenho opinião formada sobre isso. Ana, eu acho que contrato é pacta sunt servanda, né? Um princípio clássico aplicado aos contratos, e eu acho que fazer uma mediação nessa fase pré-contratual é contra o fluxo normal das relações comerciais, empresariais, tá? Se as partes quiserem fazer uma mediação, ok, não me parece um caminho natural. Eu acho que esse é exatamente o caminho da negociação e não da mediação, como a gente conhece. Né? As partes vão discutir, vão buscar experts, vão buscar outras pessoas, mas não necessariamente a figura dentro da mediação, e sim dentro da negociação do contrato. É isso. Ana, a minha resposta para você é quanto mais, melhor. Quer dizer, eu acho que a criatividade ela é ilimitada e as necessidades também são. A conformação do litígio também ela é muito diversificada. Eu acho que quanto mais métodos nós tivermos, quanto mais criativos nós formos para estabelecer critérios para eventual solução de controvérsia, melhor. Porque, como eu disse, para cada litígio vai ter uma fórmula mais adequada para resolver a sua controvérsia. E por que não tentar? Por que não tentar novos métodos? Olha, enquanto a Mônica estava falando, eu estava me lembrando do contrato de aliança. A Cel lembra bem disso, né? A tese de doutoramento do Léo, que é um contrato que enfim, modelo contratual australiano, neozelandês, que aqui no Brasil não funcionou muito bem, em que as partes ficam proibidas de litigar. Mas, ao serem proibidas de litigar, elas não podem atribuir responsabilidades pela quebra, são para contratos de empreitada, né? Elas não podem atribuir uma à outra qualquer culpa por conta da quebra de qualquer dever contratual, porque elas vão ser solidárias no pagamento e nas consequências da liquidação desses danos. Então, elas têm que arranjar uma forma de se compor, porque senão isso desestrutura o contrato. Olha, é uma forma de contratar bastante diferente daquela que nós estamos acostumados a ver. Entretanto, funciona. Mas funciona em qualquer lugar? Não. Aqui no Brasil, por exemplo, não tem funcionado. Mas na Austrália é um modelo contratual bastante eficaz. Então, a mesma coisa com relação à solução de litígios. O céu é o limite e nós precisamos tentar. Quanto mais tentarmos, a maior a possibilidade de acertarmos, né? Eu acho que a Amanda queria fazer uma pergunta. Ó. Oi, Amanda. Liga seu microfone. Olá.
Vocês conseguem me ouvir? Tudo bom, professor? Tudo bom, Céu? Como vocês estão? Tudo bem. Poxa, que maravilha ouvi-los, né? Falando um pouco em nome de todo mundo, que foi maravilhoso. Eu estava acompanhando aqui. Eu levantei minha mão, peço desculpa se eu estou atrapalhando o protocolo, mas eu queria aproveitar para falar para o professor que eu estive na Berlinda há 2 semanas, como a Ana comentou, quando fez a mesma pergunta, professor. E eu falei, puxa, Ana, mas é uma pergunta complexa, né? Para ser sabatinada. Mas eu fiquei muito feliz de ouvi-los durante as falas de vocês sobre a importância do papel do advogado, de como ele precisa estar preparado, como é importante ele entender as ferramentas, os métodos. E o professor Carmona comentou, poxa, é diferente da postura de um juiz no tribunal multiportas. E eu até comentei para a Ana, quando ela me perguntou, que eu lembrei de uma palestra de um juiz norte-americano, Judge Wallace, que para ele era muito evidente o conceito de tribunal multiportas e como ele poderia encaminhar as partes ao longo do processo, em qualquer momento, para o meio mais adequado. E aí eu comentei, poxa, eu acho que na nossa realidade, no nosso contexto, acho que o papel do advogado é relevante nesse momento. Acho que a gente está aqui para poder fazer a melhor orientação adequada de, olha, nesse momento vale a pena a gente insistir numa negociação ou criar um leverage lá na frente se a gente produzir uma prova na arbitragem que vai fazer a outra parte pensar, putz, talvez aqui eu vou abrir um flanco que eu não quero. Então, eu tenho a sensação que, como a Mônica falou, poxa, as práticas colaborativas é um papel tão relevante que a gente assume enquanto advogados, então por que não explorar? Por que a gente não estudar e se especializar nos meios, né? Não precisamos nos especializar em tudo, né? É humanamente impossível, mas como a Cel falou, negociação é a base, né? Acho que a gente ter esse conhecimento básico já seria muito bom. Era só minha intervenção. Desculpa se atrapalhei. Eu acho que, culturalmente, a gente também tem que levantar um outro ponto. Enquanto o juiz brasileiro pode sugerir, juiz togado brasileiro pode sugerir que as partes utilizem, durante o processo, uma mediação, uma conciliação, ou dirijam-se à arbitragem, o juiz californiano determina que as partes façam isso. Então, você veja que são concepções culturais de justiça bastante diferentes. E claro que isso também influencia os advogados. Né? Uhum. É verdade. Gente, eu queria fazer uma coisa assim um pouco não convencional, diferente, feminina talvez, mas é assim, eu gosto muito de Marisa Monte, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o último lançamento dela, mas eu acho que tem muito a ver, eu estou vendo o Alexandre ali com as portas, achei maravilhoso, Alexandre, maravilhoso o seu cenário. É perito nisso. É um sistema multiportas. Get into yes, ele põe yes, get e eu me inspirando, né? Porque assim, o Alexandre assim, foi mediador numa questão que eu sempre falo, quando eu falo aqui com as pessoas, né? Numa mediação multiparte, muito difícil, né? Muito exitosa, e me inspirando na poesia que ele trouxe para essa noite, eu vou tomar liberdade para quem não conhece, porque eu acho que a letra dessa música ela tem muito a ver com o que a gente está conversando, que diz o seguinte: nesse corredor, portas ao redor, querem escolher, olha só, uma porta só, uma porta certa, uma porta só, tentam decidir a melhor. Qual é a melhor? Não importa qual, não é tudo igual, mas todas dão em algum lugar. E não tem que ser uma única, todas servem para sair ou para entrar. É melhor abrir para ventilar este corredor. Eu acho que você não me pediu para responder, Ana, mas eu concordo. Olha, coisa difícil eu concordar com Carmona, mas eu concordo em gênero, número e grau, tá? De que qualquer porta serve, desde que ela ventile esse corredor, que é essa obstrução, essa falta de pacificação que a gente hoje está tentando disseminar aqui com essa palestra, né? E trazer todo esse reconhecimento profissional que a gente tem de anos para demonstrar aqui a público que a gente acredita nesses métodos adequados de resolução de litígio. Tá bom? A Patrícia está com a mão levantada ali, gente. Ó. Na verdade, a Lu estava com a mão levantada, ela tirou. Cadê? Lu, você não tinha uma pergunta? Eu vi. Era a Lu antes de mim.
Vamos lá. Eu só vi a sua mãozinha aqui. Eu não A vi minha está aqui, mas Eu queria, na verdade, falar que foi incrível tudo que a gente escutou aqui. Se eu pudesse resumir numa palavra, que eu fiquei muito emocionada de escutar tanto Carmona quanto a Cel, é a palavra informação, né? A gente precisa estar informado, conseguir informar o outro, que a comunicação que a gente vai fazer vai ser assim, essencial para tudo que a gente vai conseguir, aonde a gente vai chegar. Então, eu assim, estou arrepiada de falar assim, eu acho que a palavra de toda essa palestra foi informação, e as pessoas precisam estar informadas, conseguir informar o outro para a gente conseguir fazer essa beleza de trabalho que a gente faz aqui, né? Legal. Obrigada. E na verdade, eu só ia tentar fazer uma costura, era dizer, obrigada, Lu, porque você trouxe um ponto sensacional, que é informação. E quem será que tem quem que é responsável por levar essa informação? Eu acho que nós, advogados, fazemos um papel muito importante, informativo e pedagógico para o cliente. Então, acho que essa palestra, como as outras, como essa proposta de fomentar o estudo do que é esta advocacia contemporânea, nova, que nós precisamos de advogados de todas as formas, advogados de modelos mais abertos possíveis, né? E aí eu fiz um paralelo com a ideia do Settlement Council, quando vocês estavam dizendo sobre a janela de oportunidade na arbitragem, que nos Estados Unidos você tem esse papel desses escritórios, às vezes desses advogados, que eles entram unicamente voltados, com mindset voltado para fazer o acordo, junto com a equipe do contencioso, arbitral ou judicial. Então, esse papel do Settlement Council é aquele cara que está sempre ao lado da equipe, pensando como é que a gente vai fazer para isso sair como um acordo. Então, é como se você não precisa dividir o mindset, você não precisa, o advogado uma hora está com o chapéu de vamos tentar fazer um acordo, outra hora vamos brigar aqui para defender o nosso lado. E eu acho isso muito bacana. E toda vez que eu trago essa ideia do Settlement Council, eu sempre ouço, não, muito caro, não faz sentido, tal. Mas eu acho que para mim é o que me inspira, e tem anos que eu vejo e leio sobre isso, como é possível, claro que nem todo mundo vai ter esse modelo, esse jeito, essa vocação, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode tropicalizar e pensar o que a gente pode fazer de diferente, né, nesse mundo com tantas portas aí, que o Ale sempre traz ideias ótimas, desenhos ótimos, com criatividade para as nossas conversas. Carmona e Cel, muitíssimo obrigada, assim, por toda a experiência de vocês e pelo ensinamento de vocês hoje, foi sensacional. Muito obrigada, foi muito bom. Vamos fazer outra agora, depende do convite. Gente, agora eu apaixonei, temos que fazer outra. Oba! Olha, mas eu queria dizer que eu, em vários momentos, enquanto eu escutava vocês falarem, eu me emocionei aqui, e meus olhos se encheram de lágrimas, porque olhando para tudo que foi construído e sabendo da contribuição de vocês para toda essa história, e vocês ainda se dispondo a nos contar com tanto carinho, nossa, é realmente muito especial. Obrigada, Silvia. Bacana. É maravilhoso, não tem Vamos palavras. para outras. Eu prometo contar para vocês a história da lei da mediação vista pelo avesso. Você falou para mim, né, Carmona? Está marcado. Mas a gente prometeu que ia terminar no horário. Então, eu quero só agradecer o convite de vocês. Genial estar aqui com vocês todos. Mais do que tudo, rever tantos amigos, tanta gente boa. Vamos fazer isso mais vezes. Aproveitar esse mal da pandemia, pelo menos para tirar dali alguma coisa útil, né? Vamos fazer limonada desses limões, né? E é muito bacana a gente ter a oportunidade, pelo menos, e apesar de tudo, de estar junto e trocar ideias, conversar um pouco e conversar de maneira animada. Isso é muito bacana, isso não tem preço. Então, fica o convite para a gente fazer isso mais vezes, tá, Mônica? Então, agora é com você. Gente, Obrigado. foi maravilhoso, não tenho palavras para agradecer vocês. Eu vou fazer uma última propaganda de um curso da Ana Isolde, da Auge, que a gente está fazendo, eu, a Patrícia, a Lê, não sei mais quem está aqui que está fazendo com a gente, o Zé está com a gente, obviamente, é professor do curso, que chama Desvendando Harvard.
E aí convido vocês a estarem na próxima turma, que fala de todos esses livros, de toda essa técnicas de negociação e etc. E a gente vai livro por livro do William Ury, de todos os grandes pensadores de Harvard, conversando sobre negociação. É maravilhoso. Eu fiz a primeira turma e estou repetindo, porque eu não entendi muito bem o que é negociação, então estou repetindo a turma, sou repetente, e fiquei mais amiga ainda de Patrícia Alexandre, que eu já conheci há milhões de anos, para fazer isso. Tem gente entrando, gente. Então, é o seguinte, muito obrigada, Carmona, Cel, pelo carinho, pela noite de hoje, que foi absolutamente outstanding, sensacional. E eu quero convidar vocês para a gente terminar a nossa noite, Cel, com a sua sugestão de Marisa Monte. Eu ia falar isso, só que eu falei, eu não tenho como procurar essa música aqui agora. Ai, Zé, eu te amo. Isso. Vamos lá. É isso. E agradecer, né? Sempre. Valeu, gente. Boa noite para todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Valeu, obrigada. Desculpe quem eu não mencionei, Mariane, Luciane, muito obrigada pela presença de todo mundo, tá bom? Que estava aqui com a gente. Tá. Olha o Gui aqui embaixo. Oi, Mari! Tudo. Luiz Fernando, Denis, fazia tempo que eu não via Denis. Lucas, né, Lucas? O Lucas. Marcos, que é um grande amigo. Gente, abraço para todos. Boa noite. O Marcos fez uma pergunta que depois eu vou transmitir. Mariane, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Mari. Boa noite. Obrigada.